E aí, pessoal, bom dia, tudo bem? Esse vídeo ele não existiria se eu ontem não tivesse passado muito mal, fiquei com um resfriado muito forte, desses que a gente cura em um dia, mas que parece que a gente vai morrer no dia que a gente tem. E aí eu fiquei o dia inteiro sem trabalhar e isso me levou a algumas reflexões que me trouxeram para cá. E eu quero que vocês me deem parabéns por esse vídeo, porque ele é um vídeo que tipicamente não existiria, porque hoje é um dia que eu não tô a fim de gravar nada, e eu não tô a fim de falar sobre absolutamente nada mesmo. E isso significa que eu tô aqui apesar de ter vencido a resistência. A resistência é aquilo que você faria se você fizesse alguma coisa. A resistência, quer dizer, é aquilo que te impede de fazer alguma coisa quando você tem vontade de fazer e acaba não fazendo. Declarar o seu amor, pedir uma vaga de emprego, começar um novo projeto, começar a estudar alguma coisa nova, instalar um jogo novo e começar a estudá-lo, admitir que você não sabe sobre algo e pedir informação para quem sabe. Nós temos em nós uma resistência que nos impede de fazer isso porque a gente gosta da nossa zona de conforto. Essa resistência, ela está em todo mundo, e já que ela está em todo mundo, muitas pessoas usam essa resistência para te vender livros, para te vender cursos, para te vender supostas soluções fáceis para resolver esse problema. Então, quando você vê 250 segredos da mente de sucesso, eu estou misturando um monte de títulos aqui para você enxergar toda essa seara, todo esse grupo aí, né? Todo esse grupo de livros. Todo livro de autoajuda, ele capitaliza, ele ganha dinheiro. É livro de autoajuda porque só faz bem para quem escreve, né? É autoajuda porque eu ganho dinheiro vendendo isso. Eu acho que eu seria um ótimo charlatão de autoajuda, porque eu acho que eu sei manipular as palavras e eu sei fazer as pessoas se sentirem bem. Só que se eu tiver que fazer você se sentir bem, eu vou fazer você se sentir bem por algo que você é, por alguma característica que você tem. Então, para te fazer um elogio, para deixar você se sentindo bem, eu preciso te conhecer. É muito fácil o Gabriel Gentil chegar aqui e falar, cara, tô me sentindo merda hoje, e eu conversar com ele e ele se sair sentindo muito bem, porque eu conheço o cara. Então eu elogio coisas que são realmente fortes nele e que ao escutar ele fala, pô, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu consigo escrever um livro para 100 milhões de pessoas, fazendo com que todas elas se sintam bem, sem contar uma mentira? Não. Então todo autor de autoajuda é filho da puta. Desculpa. Filho da puta no sentido de o cara capitaliza fazendo você se sentir uma coisa que você não é, porque ele não te conhece. Ele não sabe o que você é para dizer, você é capaz, você consegue. Por quê? Porque todo ser humano consegue. Então, quem é esse ser humano que é aquele que ele conhece ao ponto de dizer que logo todos conhecem? Porque se for assim, eu conheço uma mina gostosa que é ser humano, então eu vou falar que todo ser humano é gostosa. Quem é esse grupo que eu conheço, que todo ser humano é capaz, que eu falo pra ele assim, não, se você seguir aqui a minha cartilha, você consegue. Dá essa cartilha pra minha irmã pra ver se ela consegue. Dá pra uma pessoa que tem um alto grau de autismo pra ver se ela consegue. Agora, ela pode conseguir outras coisas maravilhosas. Nós somos muitos, nós somos diferentes, e é impossível você escrever um livro que sirva a todos e que vista a todos. Mas todos nós temos essa resistência, aquela coisa que eu podia fazer esse vídeo, mas não vou fazer. E aí ontem eu tava mal, mas assim, mal de não conseguir falar. Eu tive que cancelar aulas porque a minha voz não saía. E no momento em que a minha voz não saía, eu abri um bloquinho de notas e eu vi todos os temas de vídeos que eu tenho vontade de fazer e que eu não fiz porque eu estava com preguiça, ou porque eu estava com resistência, porque eu não consegui vencer a minha resistência. E eu tenho lá 17 títulos. Eu tenho 17 títulos de vídeos, 17 coisas que eu falaria se eu vencesse a resistência de falar alguma coisa. E aí eu decidi vir aqui. E falar isso com vocês. E dizer que eu não vou fazer nenhum desses vídeos, nenhum desses 17. Eu vou fazer um vídeo justamente sobre a minha incapacidade de fazer vídeos nos dias em que eu não estou bem. Para vocês se identificarem com isso e não acharem que vocês são as únicas pessoas que não conseguem tomar iniciativa na vida. Então, o reconhecimento dessa resistência, ela é a primeira coisa que você deve levar em consideração. E aí, de graça, sem vender nenhum livro de segredos para vocês, eu digo, tenha o seu tempo de bode, porque às vezes você precisa desse momento negativo, improdutivo, recolhido, retraído,
Deixa esse tempo passar, deixa a sua energia melhorar um pouco. E quando você começar, não queira fazer a tarefa inteira. Comece por pedaços. Porque se eu olhar para minha lista e falar assim, tá, hoje eu vou fazer esses 17 vídeos que eu estou devendo, eu não vou conseguir nem começar a fazer um deles. Olha que engraçado. Se eu decidir que amanhã eu vou aprender a falar russo, e que aprender a falar russo significa que eu vou começar o curso e eu já tenho que estar falando russo, eu não vou conseguir sequer começar. E aí a minha empreitada ela será um desastre. Então você tem que dividir aquilo que você tem vontade de fazer em pequenas tarefas e se apegar a essas pequenas tarefas. Então, admitir para vocês a minha resistência e dizer o quanto está difícil fazer qualquer coisa que seja para ver se eu consigo chegar em algum lugar é o primeiro passo. Eu tô há pelo menos um mês tentando fazer um vídeo e o título desse vídeo é Você Não Precisa Ser Próspero, do mesmo jeito que eu fiz vários vídeos de você não precisa ser isso ou você não precisa ser aquilo, porque eu acho que tem muito pouca coisa na nossa vida que a gente precisa de verdade ser, a menos que a gente queira. E eu não consigo chegar nesse vídeo, eu não consigo começar esse vídeo. Eu gosto de falar espontaneamente, eu não gosto de ler discursos. Se eu escrevesse um discurso sobre isso, talvez ele ficasse bom, mas eu não quero. Eu não quero que esse canal ele perca a natureza que ele tem, de eu deixando meu char fazendo alguma coisa, falar aleatoriamente e espontaneamente sobre qualquer coisa que me venha à cabeça. Então, já que eu não consigo fazer esse vídeo, Você Não Precisa Ser Próspero, eu vou começar contando pequenas histórias. Para quê? Para que me dê base, para que isso coloque vocês num ponto de receptividade no qual o meu vídeo, Você Não Precisa Ser Próspero, começa a fazer sentido para vocês. Porque se eu começar a falar que você não precisa ser próspero, vocês vão me chamar no mínimo de uma pessoa conformada, de uma pessoa derrotista, de uma pessoa anticapitalista, portanto com viés comunista. Vocês vão me chamar de inúmeras coisas que na verdade eu não sou, porque vocês não vão entender aquilo que eu quero dizer. E se vocês não entenderem o que eu quero dizer, não significa que todos vocês são burros, é porque eu sou um mau comunicador. Então, para não correr o risco de falar espontaneamente e acabar sendo um mau comunicador, hoje eu vou falar para vocês da vida da vencedora. Por quê? Porque todos vocês querem ser prósperos. E hoje eu quero falar com vocês justamente sobre a vida dessa vencedora. Eu tenho pelo menos 11 anos de vida corporativa aqui no Brasil. Durante 11 anos eu atendi inúmeros alunos, muitos deles passaram a fazer parte da minha vida. Alguns alunos que se graduaram, que se foram ou que tiveram que interromper as aulas, se foram não morreram, não tem aluno que morreu. Mas assim, alunos que seguiram outros caminhos ou alunos que tiveram que parar por algum motivo, eu me apego tanto a esses alunos que cada vez que um para, parece que é um divórcio. E eu não sinto falta da grana. Pelo horário, às vezes é até um alívio, porque eu estou sempre trabalhando mais do que eu devo, eu estou sempre trabalhando mais do que eu deveria. E aí quando um aluno para, ele me abre uma lacuna que assim, me faz bem, porque me dá tempo de descansar. Por outro lado, é devastador a sensação do sentimento de divórcio que eu fico, essa pessoa não faz parte mais da minha vida. E ela fazia até ontem, e a gente era muito cúmplice, a gente era muito parceiro, a gente levava essa vida muito junto. E embora a gente nada impeça que a gente fique amigo, a gente eventualmente fica, e que a gente continue tendo contato, e a gente sempre tem, não é a mesma coisa, porque 1 hora por semana, 2 horas por semana de conversa profunda, mesmo que num idioma que não é o nativo dela, nem o meu, é uma coisa que te possibilita uma intimidade que muitos casais não têm. Quantos casais você conhece aí que são casados há muitos anos, mas que não conversam por 1 hora por semana, não param para conversar e fazem simplesmente uma conversa intensa para se conhecerem, para ver o que mudou na vida um do outro, para ver para onde que eles estão indo, o que está acontecendo com o coração de cada um. Casamentos acabam por falta de diálogo. E eu me considero uma pessoa muito privilegiada porque eu tenho diálogos profundos com muita gente. Então, se você tem na tua existência uma frustração por não ter muitos amigos, eu não só tenho grandes amigos, como eles me pagam, e isso é o maior dos mundos. É por isso que eu me sinto uma pessoa assim, de extremo sucesso. Agora, olha que foda. Eu tenho um monte de gente por quem eu me apaixono, que eu adoro conversar. É essencial a natureza do ser humano se sentir útil e bom na vida do outro. Se você acha que
você pode viver desconsiderando a existência do outro e não se preocupando em fazer de peso diferença na vida de ninguém, você está bem errado. Nem que seja pelo ego, pela necessidade de curtida de gente que você nem conhece, você quer ter efeito e admiração do outro. Isso é muito importante na nossa existência. Então, eu acabo propiciando bem na vida das pessoas, porque eu agrego uma coisa que elas precisam muito, tanto que elas estão dispostas a pagar por isso. Eu agrego isso me dá uma sensação de que elas desenvolvem um sentimento de gratidão pela forma como eu apresento esse conteúdo. Disso, a gente tem conversas intensas, e isso propicia amizades, e eu acabo sendo pago por isso. Mais sucesso na vida do que isso, eu desconheço. Eu poderia estar fazendo outras coisas que rendessem mais dinheiro, mas em termos de satisfação da minha atividade em si, eu não vejo. Agora, quando você olha a minha vida de fora e você me pergunta assim, Fausto, o que você faz da vida? Eu dou aula de inglês. Mas você só faz isso mesmo? Entendi. Porque você é um cara aí que tem muito potencial, cara. Então, assim, se eu me pautasse pela visão do outro, eu me sentiria uma pessoa extremamente fracassada. E eu precisei viver muito tempo para perceber que esse é o ideal de sucesso para mim, é a vida ideal para mim, e eu não preciso ter uma prosperidade além disso para ser feliz. Então, se amanhã eu começar a vender produto em esquema de pirâmide, e vender muito, e vender pra caralho, e começar a ganhar 10 vezes mais do que eu ganho hoje, talvez todo esse dinheiro não se converta na felicidade que eu tenho de perceber que eu sou confidente de muitos dos meus alunos e que eu alcanço a existência deles no nível de intimidade que eles não têm com os próprios cônjuges ou com pessoas da família. Tão amigo a gente se torna, tão próximo a gente fica. Então, depende daquilo que é prioridade para você. Então, talvez com todo esse dinheiro do mundo de vender produto de marketing multinível, o que talvez eu fizesse? Eu esperasse a pandemia passar, viajasse pelo mundo, tirasse foto num monte de lugar bonito, mas nessas cidades em que eu tenho vontade de ir, por exemplo, para o Kremlin, sei lá, para Machu Picchu. Lá eu poderia conhecer russos, eu poderia conhecer peruanos e conversar superficialmente com eles e não ter vínculo nenhum com nenhum deles. E não conseguir me aproximar, e não conseguir fazer amigos, e não conseguir sentir que eu tenho cumplicidade existencial e proximidade de outras pessoas. É por isso que eu digo que essa prosperidade financeira, material, ela não é a única coisa que você deve buscar, porque senão você pode se tornar uma pessoa absurdamente frustrada. Então, eu compus um personagem tirando elementos de alguns alunos, de algumas pessoas conectadas a alunos que eu já tive, que eu tenho, e a gente vai analisar a vida de um vencedor típico. Uma vencedora típica, porque hoje não sei porque me veio à cabeça contar a história de uma mulher e poderia muito bem ser o homem. Essa vencedora, ela cresceu na década de 90, nos anos 80, 90 ali, e filha de operário, de professora, operária da indústria automobilística, de professora, teve uma vida muito simples com muitos irmãos. E ela não tinha, assim, era tão difícil para os pais dela colocarem comida na mesa, educação pública, aquela coisa, aquela renda baixa, que tudo que ela queria na vida dela era ser diferente. Inclusive a gente tem que tratar aqui um comentário de um de vocês, do Luiz Schmidt, a respeito de morar no exterior. Esse assunto ele vai ser contemplado, em breve a gente vai falar sobre isso. Mas aí o que acontece? Ela, naquele bairro pequeno, sem internet, com acesso limitado, com os mesmos programas, show da Xuxa, Chaves, aquela escola, com todo mundo assistindo os mesmos filmes de sessão da tarde, sem muita coisa ali, sem muita riqueza para compartilhar, para oferecer. O que acontece? O sonho da vida dela era vencer, e colocaram na cabeça dela que ela venceria através de muito conhecimento. Ela precisaria ter muito conhecimento. E ela foi atrás de conhecimento. Por onde que ela alcançava o conhecimento na época dela? Pela Enciclopédia Barça. Porque em épocas em que não tem Google, ela foi uma ávida leitora de Enciclopédia Barça, e ela consumia todo tipo de conteúdo que ela pudesse encontrar.
E assim, como o pai dela não teve oportunidade de estudar, ele era metalúrgico, mas ele não teve oportunidade de estudar, e a mãe dela teve oportunidade de estudar, mas somente ao ponto de terminar o magistério. Isso daqui é um personagem, tá, gente? O que eu tô fazendo aqui é sendo escritor, eu tô contando um livro de crônicas aqui para você, uma crônica de um livro de crônicas. O que acontece? Eu vou dizer que essa mãe dessa vencedora, ela estudou, sim, mas somente para concluir o magistério para poder dar aula para crianças de ensino fundamental. E essa era a vida dela, professora de crianças de ensino fundamental. Que era chamado primário antes, né? Criança de quarta série, por exemplo. E ainda assim o conhecimento dela era muito restrito do mundo e ela queria ir além. E o que ela escutava o pai dela falando? Olha, se você quer se dar bem mesmo na vida, você tem que fazer faculdade. Por quê? Porque o pai dela via que ele ganhava 1.000, sei lá, cruzeiros, e que tinha um advogado que ganhava 8.000, que tinha um engenheiro que ganhava 8.000, que tinha um médico que ganhava 13.000 e ele ganhava só 1.000. Por quê? Porque ele não teve oportunidade de estudar. Então ela falava, olha, faz tudo o que você quiser na sua vida, mas estuda, porque você tem que ter um diploma. E qual que é o problema da nossa vencedora? É que todas as famílias naquela época, de todos os metalúrgicos, de todas as mães que lecionavam na escola porque tinham feito magistério, o discurso de todas as famílias era exatamente esse. Então ela tinha que fazer faculdade porque ela venceria na vida. Por quê? Porque quando ela cresceu ali, existiam poucos advogados, existiam poucos contadores, existiam poucos médicos, poucos engenheiros. E eles ganhavam muito bem. E aí o que aconteceu? A nossa vencedora, ela é fruto de uma geração onde todo mundo fez faculdade. Porque quem não passou numa boa faculdade pagou por uma. E aí de repente todo mundo tinha diploma. E aí ela se deparou com essa ideia de que, porra, eu não sou tão vencedora quanto eu achava que eu seria, porque na verdade tem um monte de vencedor igual eu. E quando todo mundo é especial, então ninguém é. Mas aí a gente vai além, né? O que eu vou fazer com esse meu diploma? Eu vou buscar uma especialização, eu vou buscar um MBA e eu vou buscar um emprego. E na verdade ela nunca teve a oportunidade de refletir sobre a própria vida e de saber quem ela era. Por quê? Porque a vida inteira ela estava buscando uma graduação, um diploma. E na verdade o que ela queria era uma coisa que ela tinha dentro de casa. Todos os dias o pai dela chegava exausto e a mãe estava esperando com uma comidinha e falava para o pai, vai tomar banho. O pai ia, tomava banho e voltava. E vamos chamar o pai dela de, sei lá, Carlos. O Carlos ele sentava à mesa e ficava perguntando como que foi todo mundo, dizendo que o chefe dele era isso, que o chefe dele era aquilo, que a vida dele era difícil por isso, por aquilo. Mas embora ele estivesse reclamando da vida, ele estava extremamente satisfeito, porque mais um dia havia comida sobre a mesa e a família estava ali junto. E era muito importante para o seu Carlos que todo mundo jantasse junto, porque ele queria ver todo mundo. E ele perguntava como que a filha estava, ele perguntava como tinha sido o dia da esposa. E aquilo para nossa vencedora, a vencedora não precisa ter nome, tá? Isso para nossa vencedora era uma coisa extremamente valiosa. Por quê? Porque aquilo era família para ela e aquilo era felicidade para ela. Ela recebeu muitos valores religiosos. E olha que engraçado, esses valores religiosos nunca foram questionados, mas sempre foram contrários à natureza dela. Então, ela teve oportunidade de viver grandes amores, mas ela não viveu esses grandes amores porque ela valorizava muito uma coisa que era a castidade. O zelo pela castidade fez com que amores de verdade desaparecessem da vida dela. E pessoas dispostas a se manterem castas foram consideradas pela família dela como pessoas corretas, quando na verdade não eram, porque tinham um currículo impressionante, religiosos, esforçados, também vencedores, porque também estudavam para a faculdade, faziam faculdade, mas que não a supriam daquilo que ela realmente precisava, que era amor. Então, a nossa vencedora, ela sempre teve ideais de família e de amor. Ela queria alguém que fosse na vida dela o que o Carlos era para a mãe dela. Se ela tivesse na vida dela, alguém que chegasse cansado do trabalho, mas alguém de quem ela pudesse cuidar, alguém interessado em saber como estava o dia dela, sendo companheiro, trilhando esse caminho da vida ao lado dela, ela não via problema nenhum
em não ter sobremesa. Ela não tinha problema nenhum em comer pão com margarina sem frios, porque naquela semana estava muito perto do final do mês e não dava para comprar. Então era muito comum eles não terem dinheiro para comprar roupa nova, e era muito comum eles não poderem jantar fora. Mas aí a mãe dela fritava, sei lá, banana, e fazia pipoca, e fazia aqueles suco, aquele negócio que você tacava na água e jogava 2 kg de açúcar, e fazia aquilo. E os fins de semana era o seu Carlos cuidando da família, sendo centro ali daquela família, colocando as crianças para brincar, dizendo o que a mulher tinha que fazer, e tentando unir todo mundo e fazer com que todo mundo se divertisse. Então ela tinha um irmão, e o pai e a mãe sempre faziam com que eles brincassem e que eles entendessem que eles eram parceiros para a vida. Era a reprodução daquilo que ela buscava. E é engraçado que os pais dela pareciam não reconhecer o valor daquilo que eles tinham. Não, eles viviam pedindo desculpas. Olha, se a gente tivesse dinheiro, a gente pagava uma faculdade particular. Se a gente pudesse, a gente colocava para estudar numa faculdade melhor. Se a gente tivesse dinheiro, a gente te proporcionaria viagens para o exterior, porque isso aumentaria a sua possibilidade de sucesso no mercado. Ela ia absorvendo esses valores como verdade. E o que ela falava? Eu vou provar para os meus pais que eu não preciso disso. E ela estudava dia e noite para quê? Para ser competitiva com as pessoas que estudavam nas melhores faculdades, para ser competitiva com as pessoas que tinham dinheiro para fazer as melhores viagens. E eis que ela aprendeu inglês de forma autodidata, e eis que ela começou a tirar várias certificações e conseguir várias promoções no mercado. E a cada vez que ela era promovida, a mãe e o pai ficavam extremamente orgulhosos, extremamente felizes, colocavam no jornalzinho do bairro, contavam para todo mundo da igreja, e ela era a menina de ouro da família, porque ela só dava orgulho para aquela família. E aí ela continuava fazendo isso. Como ela trabalhava 14 horas por dia, estudava mais 4, ela não tinha tempo para conhecer rapazes, ela não tinha tempo para namorar, ela não tinha tempo para isso. E era muito importante, mas muito importante mesmo para o Sr. Carlos, que o cara que fosse merecer a filha dele fosse alguém bem sucedido na vida. Não podia ser um pobre metalúrgico, não podia ser um metalúrgico semi-analfabeto, precisava ser um cara que correspondesse à grandiosidade que ela havia alcançado. Porque eles tinham a melhor filha do mundo, mas os motivos pelos quais eles achavam que eles tinham a melhor filha do mundo eram meio distorcidos. Eles não percebiam quanto a vencedora fazia tudo para agradá-los. Ele não percebia quanto a vencedora estudava dia ou noite para deixá-los felizes, o quanto ela fazia dietas para ficar bonita para deixar eles felizes, e o quanto ela só saía com um cara que passasse pelo crivo dos pais, porque os pais sabiam que era melhor para ela e saberiam escolher um cara que fosse o correto para ela. Ela teve grandes paixões, ela teve grandes amores, mas ela não deu vazão a esses amores. Por quê? Porque eram pé-rapados, muito parecidos com o seu Carlos. Eram caras que não tinham muita grana, eram caras que não tinham muita instrução, eram caras que tinham todo o amor que ela, no fundo, sabia que era exatamente o que ela queria, aquilo que era mais importante na vida dela, mas ela não conseguiu dar ouvidos a essa voz que dizia dentro dela como essa pessoa precisava ser. E o Sr. Carlos, ele simpatizou muito com um gerente de um determinado departamento de uma determinada multinacional. Por quê? Porque o cara era foda. O cara era extremamente respeitado, o cara tinha uma baita de uma fama de vencedor, que tinha começado do zero também. E aí a família fez de tudo para unir os dois. Era um rapaz ali do bairro, e ela começou a dar oportunidade para esse cara. E de fato, ele falando nas apresentações dele na empresa, era o cara mais foda que se podia ter. Então ela sabia que a carreira dela estava crescendo, e que a carreira desse cara também só cresceria, e que eles teriam muito para ajudar um ao outro. Só que ela trabalhava 14 horas por dia, estudava 4, e ele trabalhava também 16 horas por dia. E eles conversavam nos fins de semana. E nos fins de semana eles precisavam arrumar alguma coisa para fazer, porque se eles não tivessem nada para fazer, eles brigavam. Então precisava ter um filme muito interessante, precisava ter uma viagem muito interessante, precisava ter alguma coisa, ou precisava ter um grupo de pessoas, porque os dois, quando começavam a conversar, a diferença de ideias deles eram muito grandes. Mas ela passava por cima de tudo isso. Por quê? Porque ela precisava agradar os pais.
Ela precisava vencer na vida. Assim, é muito fácil você tolerar a companhia de uma pessoa com quem você não se dá bem, quando você tem que conversar muito pouco com essa pessoa, porque você não tem tempo para isso. Então, o que ela fazia? Quando ela tinha a possibilidade de diminuir a carga horária, o que ela fazia de trabalho? O que ela fazia? Ela arrumava um outro curso. Ela começou a arrumar cursos de fim de semana. Ela começou a arrumar voluntariados de fim de semana. E ela começou a correr de fim de semana. Por quê? Porque quando você corre, você não pode correr com alguém do seu lado, você tem que correr. E se você correr com alguém do seu lado, você tem que correr em silêncio, porque você não pode ficar batendo papo. E eis que ela e o noivo dela começaram a correr juntos. E eles corriam juntos por 5, 6 horas. E corriam juntos por 5 ou 6 horas e não falavam. E quando eles voltavam da corrida, eles transavam e ficavam em silêncio. Por quê? Porque estava cansado, porque tinha corrido o dia inteiro. Mas não podia contar para os pais que tinha transado. Casaram todos bonitinhos. Esse casamento, ele durou 8 anos. E foram 8 anos com 2 horas anuais de conversa. Porque eles fugiam um do outro dentro de casa, né? Porque quando eles estavam juntos, tinha que brigar. E ela não queria brigar, ela não queria ser motivo de tristeza para os pais dela. Então, o que ela fazia? Ela aceitava, ela calava, ela silenciava. E ela ia aceitando tudo o que ela tinha dentro daquele relacionamento abusivo. Lembra que eu falei no começo desse vídeo que quem vê a minha vida de fora vê a vida de uma pessoa com extremo potencial, mas que não usa esse potencial para muita coisa porque continua dando aula de inglês? Quem olhava a vida da nossa vencedora de fora falava: meu Deus do céu, é promoção em cima de promoção na carreira dessa menina, é certificação em cima de certificação na vida dessa menina. E como se não bastasse, ela é linda, ela é gostosa, ela corre, ela tem um corpo fitness. E ela tem um marido lindo. E ela mora num apartamento lindo, num bairro ótimo. O plano de saúde que eles têm da empresa são os melhores. E eles viajam. O marido dela anda no carro da empresa. Nem comprar carro ele não precisa. Que casal feliz. Por quê? Porque as pessoas confundem feliz com vencedor. Como se vencer financeiramente, como se vencer nesse sistema implicasse felicidade, mas ela era muito feliz. Ela era muito infeliz. Quando ela tirava férias, ela tinha que tirar férias de um jeito que as férias dela não sincronizassem com a do marido. Porque se eles passassem 1 mês juntos, dava divórcio. E ela não queria divórcio. Ela não queria dar esse desgosto para os pais, jamais. Jamais. E aí, chegava nas férias dela, ela fazia intercâmbio, ela fazia curso no exterior. Para quê? Para manter a distância do marido. E o marido é a mesma coisa. O marido, quando tirava férias, ele ia fazer mini cursos na Europa, enquanto ela tinha preferência ali por Estados Unidos. E o tempo passa, né? O tempo passa, essa carreira deslanchou, a vida deles deslanchou. E aí, quando ela chegou perto da casa dos 40, ela falou: cara, não dá. As coisas elas vão acontecendo de forma que o relacionamento ele fica insustentável. E esse relacionamento acabou. E aí a gente vê uma pessoa que a vida inteira tentou agradar os pais e ela não consegue reconhecer o quanto finalmente ela é livre agora, o quanto ela finalmente pode ser livre, o quanto finalmente ela pode buscar alguém que ela ame de verdade. Agora ela pode ir atrás dos seus Carlos, ou seja, daquele cara simples que na verdade é tudo que ela queria na vida dela, mas não, ela mora num apartamento grande demais para isso. Quando ela mostra para os caras onde ela mora, a casa que ela tem, o estilo de vida que ela tem, os caras fogem, eles desaparecem. E quem fica? Quem fica são caras vencedores e tão arrogantes quanto o ex-marido dela. E ela tem aversão a esse tipo de pessoa. E aí o que ela faz? Ela se relaciona com gatos animaizinhos mesmo. E no máximo com os caras do Tinder, para coisas muito relâmpago, em que ela não diz quem ela é e que trabalho ela tem, o que ela faz, o que ela possui, o que ela se tornou. A nossa vencedora, ao longo do tempo, ela trabalhou numa empresa em que nas férias todo mundo ia para um lugar muito foda. E era muito importante ela trabalhar a imagem dela, porque não basta ter o emprego, você precisa ter uma imagem forte do seu emprego, senão você não upa.
A gente tem o RNG de Enchantapém. Na vida corporativa, o que aumenta os seus face techs, na verdade, é o trabalho que você faz na sua imagem, é o quanto você parece capaz, é o quanto você parece eficiente, é o quanto você parece foda. Então, não só ela nunca pode ficar para trás na qualificação, como ela nunca pode ficar para trás na imagem de vida pessoal que ela tem. Então, ela sempre teve que fazer viagens para lugares muito sofisticados. Ela sempre teve que comer coisas muito sofisticadas. Ela sempre teve que ler livros e assistir peças muito sofisticadas. Mas, no fundo, quando ela olhava para caras com sofisticação, o que ela queria é distância deles. Porque ela só buscava entender de literatura, ela só buscava entender de vinhos, ela só buscava entender de etiqueta, ela só buscava entender de arte para agradar aos pais dela, sendo bem sucedida no meio em que ela vivia. Ou seja, a vida inteira ela viveu um personagem e não percebeu. E quando ela encontrava caras de verdade, entre aspas, sofisticados, porque ou eram pessoas tentando ser personagens igual ela era, e aí ela tinha nojo desse tipo de pessoa, porque ela se via nessa pessoa e queria a distância dela, ou eram, entre aspas, sofisticados de verdade, que gostavam de vinhos de verdade, que gostavam de arte de verdade, que gostavam de literatura de verdade. E quando ela se aproximava desse tipo de pessoa, ela se sentia desonesta, porque ela falava, você gosta de verdade disso, eu não. Eu finjo que eu gosto. Por quê? Porque eu tenho que ter uma imagem para que as pessoas me promovam no meu trabalho e para que eu vença na minha carreira. Eu sou uma impostora. Eu não vou ficar conversando com você. Olha que difícil a vida da nossa vencedora. Ela afasta caras que fingem ser e ela afasta caras que são parecidos com ela. Por quê? Porque ela não se considera ser quem ela é. E toda essa imagem de vencedora só prova para ela o quanto ela é boa atriz, o quanto ela é boa em convencer todo mundo de que ela é foda. Quando na verdade ela não se sente. E quando na verdade tudo que ela gostaria é de ver o marido chegar cansado do trabalho e servir uma sopa para ele e falar, meu amor, como foi seu dia? Está cansado? E aí ela frequenta restaurantes que a conta dá 250, 300, 400 reais. Ela sai com as amigas e bebe vinho de 800 reais. Mas tudo que ela queria mesmo, de verdade, era fazer banana frita e pipoca e quisuco. E poder assistir um filme que fosse bobo. Indiana Jones pela 5ª vez. A Lagoa Azul pela 25ª vez. Porque o importante ali não é o filme, não é o conhecimento, é o intercâmbio, é o amor, é a união, é a família. A nossa vencedora, portanto, ela é uma vítima. Ela é uma vítima que foi convencida do que o sucesso é, uma vítima que foi convencida do que a felicidade é, e que não percebe que todos os dias, quando ela acorda livre. Livre para se livrar do apartamento que ela tem, livre para se livrar do carro que ela tem, livre para manter o emprego porque ela precisa, mas livre para se livrar do personagem, para jogar no lixo o personagem e ser quem ela é de verdade. Porque quando ela descobrir quem ela é de verdade e quando ela admitir que ela é quem ela é de verdade, ela vai conseguir mostrar para quem é parecido com ela quem ela de fato é e que tipo de vida ela gostaria de levar. Mas aí o que aconteceu? A nossa vencedora arrumou um outro namorado. E o que esse namorado é? Um expatriado. Ele é um europeu que veio para o Brasil coordenar a empresa multinacional na qual uma das amigas dela trabalha. Ela é tão foda que ela fala 5 idiomas, ela tem bagagem cultural, ela tem assunto para falar com o cara e o cara está extremamente apaixonado. O que vai acontecer? Muito provavelmente, se esse relacionamento for adiante, ela vai acabar mudando para a Europa. E aí ela vai ficar ainda mais longe da vida simples, daquele círculo familiar, daquela comunidade religiosa, daquele conforto, e não percebe. E não percebe. E é engraçado que assim, o tempo vai passando e existem determinadas coisas que só podem ser vividas na nossa juventude. Tem um monte de menina que morre de vontade de participar de uma suruba e não participa. Por quê? Porque que minha família falaria sobre isso? Vai que tem algum conhecido lá. Só que essas loucuras, essas coisas, a gente só faz quando é jovem. Depois dos 60 anos, quando você já tem todos os títulos, todos os diplomas, toda a riqueza, tudo acumulado, não dá pra você ir numa rave com a mesma energia que você tinha quando você tinha 20. E é engraçado que quando ela tinha 20 anos, a nossa vencedora, ela queria
fazer suruba, ela queria participar de rave, ela queria fazer festa, mas ela não admitia que ela queria. Por quê? Porque não é essa filha que os meus pais merecem ter, não é essa filha que os meus pais querem ter. A nossa vencedora, ela é vencedora só na vida corporativa, só no mundo capitalista neoliberal. Agora, como pessoa, como indivíduo, ela é fracassada. Por quê? Porque ela não sabe nem quem ela é ainda. Ela não aceita aquilo que ela gosta, e ela não aceita aquilo que ela quer, e ela não vai admitir um estilo de vida que não seja compatível com aquilo que esperam dela. Ou seja, ela é uma escrava da perspectiva dos outros acerca daquilo que ela é. Essa é uma das histórias que eu posso contar para você, e ela é fictícia, tá? Mas ela se parece muito com a vida real de muita gente. Essa história, ela começa uma nova playlist no nosso canal de que você não precisa ser próspero. Você precisa descobrir quem você a que lugar você pertence, perto de quem você quer estar. Quais são as coisas que te satisfazem, quais são as coisas que te deixam feliz, e para que você tenha exatamente essas coisas, nada além disso. Porque tudo além disso, tudo além daquilo que você precisa, que você quer, e daquilo que te extrai o melhor de quem você é, pode ser poluição, pode ser ruído, pode atrapalhar, pode te atrasar, pode fazer com que você deixe de usufruir os momentos maravilhosos que você pode ter de acordo com a sua própria natureza. Vocês, principalmente meninas jovenzinhas e rapazes também, reflitam sobre a existência dessa pessoa e não deixem que a mesma coisa aconteça com vocês, ou deixe Veja, estou pregando uma vida contra o sucesso dentro da carreira no mundo corporativo? Não. Porque para outras pessoas, o sucesso na vida corporativa é exatamente aquilo que eles precisam para ser felizes. Só que deixa esse sucesso da vida corporativa, deixa essa competitividade, deixa essa complexidade para essas pessoas. Deixa a literatura para quem ama a literatura, deixa a arte para quem ama a arte, deixa vinhos para quem ama vinho. E se você gosta de pipoca, manga frita e que suco, puta que pariu, você é muito sortudo. Porque você precisa trabalhar muito menos do que a maioria das pessoas tem que trabalhar para pagar vinhos caros e exposições de arte caras. Se você gosta de coisas simples que custam pouco, você não é uma pessoa sem sofisticação e com poucas chances de ser próspero na vida. Você é sortudo porque você tem o mesmo acesso à felicidade, gastando muito menos, se esforçando muito menos. Aí sobra tempo para usufruir. Reflitam sobre isso. Me deem os parabéns por ter vencido a resistência, porque senão esse vídeo jamais existiria. Por hora é isso, um grande abraço.